Vasco para sair com a vitória hoje? Primeiramente, boa noite. Eu acho que foi um jogo bastante disputado. Acho que a gente teve chance de ganhar e o Flamengo também. Talvez aproveitar um pouco melhor as chances que a gente teve. Mas a gente teve chance de ganhar e chance de perder. Foi um jogo que acho que o resultado de empate foi o mais justo. Aqui, Diniz, Joel Silva, do canal Colina em Foco. Era um adversário, evidentemente, muito importante do outro lado, o Vasco tendo também um tabu grande. Mas eu tive a impressão que o torcedor, ele concorda com você que o Vasco poderia, de fato, ter vencido. O que dá para dizer ao torcedor após essa partida do Vasco, onde o Vasco quase venceu um líder do Campeonato Brasileiro, projetando as próximas rodadas, tendo em vista ainda que o Vasco está próximo da zona do rebaixamento? Qual é o seu sentimento e do próprio elenco a partir desse jogo, que foi um jogo onde o Vasco competiu bastante? Obrigado. Acho que não muda muito do que tem acontecido praticamente desde a minha chegada aqui. O time tem... A pontuação que a gente tem no Brasileiro não condiz com o que o time produziu. A gente deixou pelo menos uns 8 pontos muito claros, que a gente pode colocar aí o Ceará, o Grêmio, o próprio Inter, que a gente estava com os resultados na mão e a gente acabou cedendo. Hoje é um jogo emblemático, porque é um clássico e o maior rival, e é um time multimilionário, que tem vários jogadores de seleção, você tira um de seleção e bota outro, e o time conseguiu competir em determinados momentos, se impor. Quando o Flamengo se impôs, a gente conseguiu se defender bem, e isso só reforça que o time é capaz de fazer grandes jogos e disputar contra qualquer time. Foi assim contra o Flamengo, foi assim contra o Botafogo também. Boa noite, Diniz, tudo bem? Bruno Murito, do GE. Eu queria te perguntar sobre 2 jogadores, especificamente na partida de hoje. O primeiro é o Cuesta, que acho que fez a primeira partida dele como titular e acho que foi bem seguro ali. Ele já tinha se destacado, lógico, no jogo contra o Ceará fazendo gol, mas queria que você analisasse a parte dele defensivamente mesmo, assim, só como atuando mesmo como zagueiro. E também perguntar sobre o Ryan. Você, em maio, depois da vitória contra o Melgar, se eu não me engano, disse que perder o Ryan naquela janela do meio do ano seria muito desperdício de dinheiro, que o Ryan poderia valer o dobro, o triplo. Depois de mais uma atuação como ele teve hoje, quanto vale o Ryan hoje, mano? Eu não sei quanto ele vale, mas ele deve valer hoje mais que o triplo do que ele estava para ser negociado naquela ocasião. O Ryan é um jogador que tem um poder de desequilíbrio gigantesco, se não for o maior, está entre os maiores do país, tem só 19 anos, está aprendendo a saber qual que é o potencial dele, ele tem muita estrada pela frente. O Ryan é um jogador raro, raríssimo. Quanto ao Cuesta, ele fez uma partida não só segura, mas na minha opinião muito boa, uma partida muito ajustada. Ele conseguiu saltar no primeiro tempo, ele saltou várias vezes para pegar o jogador do Flamengo lá na frente, como era o nosso plano. Praticamente acho que ele não falhou nada na parte defensiva. Quando o time estava com posse, ele ajudou na construção, um jogador que tem muita personalidade. E foi um acerto grande, tanto ele quanto o Robert Renan na janela, que a gente sempre estava aquela pressa para contratar, e a gente sempre, com pouco dinheiro, a gente conseguiu fazer boas contratações na janela. Eu vou falar de um jogador que vocês vão perguntar, não sei se vão perguntar, mas hoje, assim, a partida que tem que ser mais enaltecida para mim é a do Oliveira. É um jogador que estava há muito tempo sem jogar, extremamente questionado, desde que eu estou aqui. Jogou, marcou o Bruno Henrique, não perdeu um lance, marcou o Pedro, não perdeu um lance, jogou amarelado o segundo tempo inteiro e contribuiu muito. Então é um jogador que está treinado, é um jogador capaz, é um jogador que hoje mostrou e deu um bom sinal para todo mundo. Eu não estava aqui antes do Oliveira, quando eu falei do Oliveira que eu conheci o Oliveira do Cruzeiro, até tentei levar ele para o Fluminense. Então a gente, assim, agora precisa ter regularidade. Mas um jogador que faz uma partida como ele fez hoje, sob as condições que ele jogou, o jogador não pode ser ruim. Como a gente sempre vai massacrando. Então o cara, para ser bom, não pode falhar, tem que ser toda hora ir bem. É um jogador que tem potencial. Então quando ele foi contratado, pode ser questionado, pode ter errado em algum momento, mas não é um jogador ruim. É um jogador que a gente nos treinamentos, ele não está jogando, eu não botei ele no jogo hoje, porque foi uma orelhada, porque é da sorte. O que ele mostrou. Isso não quer dizer que ele não pode falhar. Como o Cuesta não pode falhar, como teve falha no jogo do Ceará.
já que ele falhar, falhou. E até o Matheus Carvalho, hoje que entrou também, quando entrou no jogo, jogou poucos minutos, mas jogou de uma maneira diferente, jogou no jogo contra o Ceará, jogou com lucidez, acertando os passes, dando um pouco mais de tranquilidade para o time. Fernando Diniz, Lineker Beyond, canal A Hora do Vasco. Eu observei na sua forma de jogar, como segunda opção, a bola lançada para o Verratti, né? A segunda opção de passe, quando você não consegue sair jogando de forma curta, o adversário sobe as linhas, você utiliza muito o Verratti nessa segunda opção de saída de bola. Eu queria que você falasse um pouco mais detalhado isso para o torcedor, porque a torcida do Vasco, não completamente falando de forma generalizada, mas terça parte da torcida questiona muito a presença do Verratti em campo e deu para perceber que ele é importante nessa segunda opção de saída de bola. Talvez uma aproximação um pouco mais otimizada resolva ainda de forma melhor êxito nesse tipo de jogada. Eu queria te dar a oportunidade de você explicar a permanência do Verratti até ter essa parte do segundo tempo e a importância dele nessa segunda opção de saída de bola. Não, obrigado pela oportunidade que você está me dando para responder essa pergunta. O Verratti, ele é um jogador importante em vários sentidos. Ele é uma das principais ideias do time, ele é o capitão do time. Ele é um jogador que tem uma história bonita no clube. Ele é um artilheiro. Faz tempo que ele não faz gol. Faz tempo que ele não faz gol. Ele contribui muito na fase defensiva. Ele é um jogador que, apesar da idade, quase sempre um dos jogadores que mais corre no GPS. Ele é um jogador que ajuda na bola parada defensiva, então tem funções táticas muito importantes. Essa é uma delas. Mas você me fez esse questionamento, jogo do Ceará. Do Ceará, foi o mesmo questionamento. O time não saiu jogando. A gente fez um monte de bola longa contra o Ceará também. Hoje a gente saiu com bastante bola longa. Algumas a gente não devia ter saído longa, porque a gente ia ter mais controle e ia ter mais chance de ganhar o jogo. Não tem um jogo perfeito. O Flamengo também fez muita bola longa e foi sair umas 2 vezes, quase roubou e fez o gol. Então, se a gente rouba e faz o gol, aí talvez fosse questionar que sair jogando é ruim. Não dá para ser assim. Às vezes você sai jogando, fica rifando muito a bola, e você fica perdendo a segunda bola e o outro time te espreme e você acaba saindo derrotado da partida. Quando vai sair jogando e dá alguma coisa errada, como foi contra o Ceará, o gol sai de maneira imediata. Então aquilo vira uma crítica muito fácil. Acho que o time tem que saber jogar de todas as maneiras. Hoje, se você fosse falar assim, hoje eu acho que a gente podia, somente no segundo tempo, ter baixado um pouquinho mais para ter mais controle, que não estava difícil para você jogando. Se a gente baixa, a gente ia ter um pouco mais de controle. Às vezes que a gente baixou um pouco mais, a gente teve mais controle, levou a bola de pé em pé e a gente conseguiu se impor dentro do campo do Flamengo. Todavia, assim, acho que a gente jogou bem essa questão e, complementando o que você falou do Verratti, ele é um jogador muito importante. Assim, ele contribui muito e é um jogador que tem, como eu disse, tem liderança no elenco, ele tem serviços prestados, ele ajuda muito na parte tática. Diniz, boa noite. Jonathan, canal BTB Esportes. Até dentro desse assunto do Verratti, queria entender um pouco que você avaliasse a sua substituição. Né? Hoje o Verratti sai para a entrada do David, o Matheus França entrou no lugar do Coutinho, até porque os dois estavam bem cansados fisicamente. E se foi exatamente o que você esperava, o time ficar mais móvel, o time teve uma evolução, se você pretende fazer mais essas mexidas nos jogos agora que o Vasco tem numa sequência dos times que estão lutando na parte de cima, Bahia, Cruzeiro e Palmeiras. Obrigado, Diniz. Eu acho que teve, de fato, o Coutinho e o Verratti cansaram um pouco mais no segundo tempo, porque a gente não estava conseguindo, eles estavam tentando continuar fazendo a pressão mais alta e a gente recuou um pouco. Eles acabaram se desgastando muito. Mas no primeiro tempo, tanto a gente teve imposição, teve mais controle do jogo até do que no segundo tempo. No segundo tempo o Flamengo teve mais posse que a gente. Então o Verratti e o Coutinho eles cansaram porque eles contribuíram muito no primeiro tempo na marcação e também o Verratti disputando as bolas, quase todas as bolas longas, ganhando muitas delas. Então era normal que eles cansassem a gente, e os jogadores que têm qualidade entrando mais fresco, e jogadores jovens, no caso do Andrés, do David, do próprio Matheus França, que a gente ganharia um pouco ali de mais dinâmica, que era uma coisa esperada, e acabou acontecendo. Mas a gente não modificou muito a nossa maneira de jogar, a gente continuou saindo mais longo do que curto. Quando o Matheus Carvalho entrou, que eu acho que os volantes também cansaram um pouco, quando o Matheus Carvalho entrou, que a gente começou a ter um pouco mais de controle da posse. Boa noite, Diniz. Thiago Brandão, da Litoral News. Eu queria que você falasse um pouco sobre o Andrés Gomes. Ele entra pelo lado esquerdo no intervalo, depois cai para a direita. No próximo jogo você não vai ter o Ryan, que vai estar suspenso. Queria saber se você enxerga ele como um natural substituto do Ryan do lado direito. Queria que você pudesse atualizar sobre a situação do Nuno. Ele sai no intervalo, se ele sai sentindo, como ele está.
O Nuno tinha um trauma no pé do jogo lá, daquela bola que ele bateu e teve um trauma com o Marlon Gomes no jogo contra o Botafogo, segundo jogo da Copa do Brasil. E a gente tratou, mas hoje foi um outro problema. No outro pé ele teve um entorse de tornozelo que inchou e a gente achou melhor. Ele estava sentindo muito desconforto para voltar e a gente achou melhor tirar. Talvez ele possa jogar na quarta-feira, não é uma coisa que eu acho que preocupe tanto. O Andrés Gomes pode ser um substituto do Ryan, como pode ser o David, como pode ser o Matheus França. A gente tem esses dias aí para poder avaliar. Boa noite, Diniz. Aqui atrás. Sérgio Quinde, canal Atenção Vascaínos. Você perdeu jogadores importantes para a sequência da temporada, como o Jair e o Tietê. Tietê voltando, mas sendo um desfalque nesses últimos jogos. 2 jogadores que vinham muito bem, com muita qualidade técnica, ajudando bastante nessa saída de bola quando você tanto pede. Mas hoje você teve 2 jogadores com características diferentes, de força, não que não saibam sair jogando, mas de mais força, como o Hugo Moura e o Barros, mas que fizeram grandes partidas. Queria que você comentasse a atuação, a importância da dupla de volantes hoje, fechando esse espaço do Flamengo, e comentasse individualmente. O Hugo Moura, agora com as opções do Robert Renan, do Carlos Cuesta, volta a ser principalmente um volante para você, e em relação ao Barros, se de certa forma você, digamos assim, se arrepende, podemos dizer, de ter demorado a dar chance ao Barros, que ele ficou 3 jogos desde que ele voltou, ele demorou a entrar, ou se é realmente questão de se adaptar ao seu estilo mesmo? O que você acha da atuação dos dois? Obrigado. Eu achei muito boa. O Hugo Moura é a posição original dele, mas na zaga ele foi muito bem. O Hugo Moura jogou tão bem na zaga como jogou bem hoje. Então ele pode jogar nas 2 funções. É natural que com as contratações que a gente fez do Cuesta e do Robert Renan, ele se manter mais como volante. Eventualmente ele pode voltar para a zaga se eu achar que ele tem que voltar. Ele tem uma série de bola muito qualificada. Aí muda a característica do time um pouco, se joga Tietê, Jair e Hugo Moura e Barros. Agora, evidentemente que eu não me arrependo que o Barros ficou 3 jogos. É uma coisa que eu me arrependo do jogo do Santos, por exemplo, que ele não jogou. O Tietê fez gol, o Jair fez uma partida excelente, o Jair jogou no outro jogo, se bem que essa partida já estava com o Barros, jogo contra o Botafogo, muito pelo contrário, eu acho que o Barros entrou no momento que ele tinha que entrar, esperou um pouco de tempo para ter a oportunidade, e hoje ele se coloca como um dos titulares. O time não tem só um dos titulares. O Tietê e o Jair, se não fosse uma lesão grave de joelho, tivesse uma lesão e fosse retornar, a gente teria aí 4, 5 volantes lutando pela titularidade. Então eu não tenho arrependimento nenhum, muito pelo contrário. Eu acho que foi o tempo do Barros chegar, se adaptar mais ao time e, sem forçar nada, a gente ir ganhando um jogador que hoje é bastante importante para a equipe. Boa noite, Diniz, Sérgio do podcast Cruz Maltino. Queria que você falasse do Puma. A gente tem no elenco Leandrinho, jogador convocado agora para o Mundial Sub-20, Vitor Luiz, mas você escala o Puma. E ele vem tendo um certo destaque ali, não comprometendo, que as análises eram que ele, na defesa, não teria um grande desempenho, mas tá garantindo ali. Queria que você falasse mais sobre o jogador. Eu estou muito contente com o Puma. O Puma é um jogador que eu já tinha tentado levar para o Fluminense. Eu estive lá. É um jogador que tem muita competência física e técnica. É um jogador alto para a posição, um jogador forte, um jogador que tem boa velocidade, bastante técnico, bate bastante bem na bola. E eu tenho por característica tentar colocar os melhores. Então, nesse momento, o Puma é o melhor jogador para jogar naquela posição. E ele, naquela questão, eu acho, de não marcar, é uma questão, na minha cabeça, e de fato ele cometeu alguns erros aqui no Vasco no passado. Comigo também já teve um ou outro, mas é uma questão muito mais de estímulo, porque um jogador que é forte, que é rápido, que é alto, não tem porque ele não marca bem. É uma questão de corrigir, de querer entender o jogo e se dispor a marcar. Não tem por que marcar mal um jogador desse. Então eu acho que ele tem pegado jogadores difíceis de serem marcados, tem marcado bem, e é um jogador que tem uma capacidade de decisão muito grande. Na bola aérea, ele contribui na bola aérea defensiva, ele contribui na bola aérea ofensiva, ele é um cara que bate muito bem na bola, e é um cara que gosta de estar no campo. Então é um jogador que eu acho que a passagem dele está sendo muito positiva comigo aqui. Diniz, boa noite. Amadeu do canal Na Torcida Vascaínos. Hoje nós vimos um Vasco com uma postura, entrega, a qualidade técnica muito imposta pela equipe que você hoje comandou na beirada do campo. E você acha que isso
o Vasco, o elenco que o Vasco tem hoje, está encurtando essa distância para os times que estão brigando pelo título? E queria, se você me permitir, uma pergunta sobre 2 jogadores que não entraram, o Helder e Paulinho de Paula. Como está sendo a chegada? Porque eu acompanho muito a base do Vasco e vejo o Helder como um grande jogador, uma grande promessa, esse canhoto pernambucano que joga ali no meio de campo. E sobre o Paulinho de Paula, porque não é porque ele é vascaíno, né, de nascença, mas é um jogador que sempre ajudou o Vasco, né, quando chegou no Vasco, pelo seu ímpeto, pela sua volância, pela forma como ele joga, que hoje eu vejo assim um volante, né, como teve no Vasco o Andrei Santos, e o Paulinho de Paula é esse volante que vai box to box. E hoje não vemos isso. Você acha que essa lesão do Paulinho de Paula ainda está comprometendo a parte mental dele? Desculpa pela pergunta longa. Não, eu acho que um pouco. O Paulinho, quando eu enfrentei o Paulinho em 2023, ele, na minha opinião, naquela ocasião, ele era o jogador mais importante do Vasco e um dos melhores. E aí a lesão, de fato, deu uma atrasada. Ele não retomou ainda a confiança necessária. A gente espera um jogador que trabalha demais. São jogadores que mais tem volume nos treinamentos, se dedica muito. E estamos esperando ele recuperar, de fato, a confiança. Mas é um jogador que eu tenho um carinho bem especial. Em relação ao Helder, é um jogador que eu também acompanho a base. Estou sempre acompanhando os jogos. Eu trouxe o Helder agora, já trouxe outros jogadores para treinar no elenco, trouxe o GB para cá. É o que eu sempre falo, a gente não quer botar jogador da base, a gente quer colocar jogador da base que dê conta de jogar no profissional. Porque eu não vi ninguém aqui perguntando aqui, por que você não bota o GB de novo? É um jogador da base, e é um ótimo jogador, ele é o artilheiro absoluto lá da base. Então, acompanhei, é um jogador que tem potencial, que às vezes você bota e sente, que é normal o jogador sentir. Se a gente botar o jogador na base e ele, de repente, jogar 1, 2, 3 partidas mal e a gente pegar e esquecer do jogador, a gente vai perder a maioria deles, porque é muito difícil, é outro esporte, base profissional. Aí, praticamente não tem quase nada a ver, porque a qualidade do jogo muda muito, a qualidade de força muda muito, e a pressão emocional, ela é completamente outra. Então, sair da base profissional, a gente tem que tomar cuidado para saber lançar, o jogador dar indícios de que ele está se aprontando nos treinamentos para a gente poder acertar quando vai botar o cara para jogar. E sobre essa diferença? Eu acho que a gente já está tirando essa diferença desde que eu cheguei aqui. A gente jogou com os times aí que estão na frente, a gente eu tenho por característica de o Vasco, para mim, é um time, vai deixar esse campeão brasileiro? Não. A gente está lá na parte de baixo, né? Acho que nem se a gente ganhasse todos os jogos, não sei nem como é que está isso. Mas, assim, a questão de você ter um time campeão é a questão de você sentir, jogar de acordo com a grandeza do clube. Então, o jogador tem que aprender a jogar com a grandeza do clube. O Flamengo é grande e o Vasco é grande, muito grande. O Vasco é gigante, então a gente tem que aprender a se agigantar dentro do Vasco. Então esse é o maior trabalho, de recuperar a estima do time, e essa coisa vai para a arquibancada e a gente ser mais consistente. Agora a gente tem que jogar, tem jogo na quarta-feira. A gente tem que pegar esse jogo e a gente tem que ser consistente. A gente pode errar coisas no jogo, mas a gente tem que manter um padrão que isso vai conectando com a torcida e vai passando mais confiança. Esse é o maior trabalho nosso. É voltar a jogar com a estima que o vascaíno tem que ter. Um time multicampeão, que tem milhões e milhões de torcedores. E eu acho que nem o jogo tem. Se você pegar assim a média dos jogos, a gente tem procurado, tem entregado isso. A gente precisa ser mais consistente. Tá? Não adianta fazer hoje jogar bem, aí na quarta-feira, não. A gente tem que se virar para entregar um jogo de qualidade, para que o time vai aprendendo a jogar com a grandeza do tamanho do clube. Boa noite, Diniz. Marcos Eduardo, do canal Gato Mestre. Eu queria que você falasse sobre a atuação do Coutinho, né, com esse forte calor hoje do Rio de Janeiro, esse jogo bem intenso, e a atualização do Piton, por favor. Obrigado. O Piton ainda está no departamento médico, está se recuperando, não tem uma previsão clara de quando ele vai voltar. Foi uma lesão um pouco diferente, ela se originou de uma pancada, mas ele ficou com a panturrilha e a perna como um todo muito inchada, então eles estão drenando esse edema que ele teve. E amanhã que eu vou saber, porque assim, dia a dia a gente fica, faz 2, 3 dias que eu não sei a situação do Piton. Amanhã que a gente vai dar uma reavaliada nele, eu vou reavaliar, né, saber como é que ele tá. Hoje eu não sei como é que ele evoluiu de sexta-feira para cá. Qual que é a outra pergunta que você fez? Não, o Coutinho fez uma partida boa, foi decisivo.
cobrou escanteio, deu mais uma assistência. É um jogador extremamente talentoso. O jogo hoje, na realidade, não favoreceu muito o Coutinho, porque ficou um jogo muito direto, tanto do Flamengo como o nosso. Os dois times estavam marcando muito